pessoas que você lida no seu dia a dia? Quantas pessoas? É como se a gente pegasse todo mundo. Vamos sair com essa galera toda agora, 2 milhões a 3 milhões de pessoas, e nós vamos tirar esse povo, e só Deus sabe como é que vai ser. Como é que vai ter alimento, como é que vai ser a questão de roupa. Pensa o desafio que foi para Moisés. Foi loucura. Só que Moisés, ele sai com o pessoal. Moisés, no meio do caminho, ele vai ter uma raivinha meio braba lá, o povo murmurando, ele fica irritado, faz uma coisa que Deus não mandou ele fazer, e Deus fala: Moisés, você conduziu o povo, só que você não vai entrar na terra prometida. E eu vou levantar outra pessoa para poder entrar na terra prometida. Essa pessoa vai guiar o povo para entrar na terra prometida. Então, o que acontece? Moisés, agora ele levanta Josué para poder auxiliá-lo na questão do povo. Então, a Bíblia fala que Josué era um ajudante de Moisés. Então, ele caminhava lado a lado com Moisés o dia inteiro, ajudando e vendo como é que Moisés guiava todo mundo naquele percurso até a terra prometida. E a gente não vai entrar na história, a gente sabe que o povo fica rodando no deserto, não acha o caminho, porque Deus já tinha determinado que eles não iriam entrar, até que chega em Josué. Então, só para que a gente tenha esse pano de fundo, eu quero ler só uns textos, não precisa nem vocês abrirem. A morte de Moisés vai estar relatada uma folha antes. Você está aberto em Josué 1, se a gente abrir em Deuteronômio 34, nós vamos ver só alguns textos, só em Deuteronômio 34, a Bíblia vai falar o seguinte, versículo 4. E Deus disse a Moisés, versículo 1, né? Versículo 1. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu do alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Dali, Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã. E versículo 4, Deus disse a Moisés, eu jurei a Abraão. Então, perceba que isso vai ser um ponto que nós vamos trazer. Eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria essa terra aos descendentes deles. Estou deixando que você veja com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Versículo 5. Assim, Moisés, servo de Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor Deus tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés durante 30 dias, até terminar o tempo do luto. Então veja que essa agora é a realidade. Moisés morre, não entra na terra prometida, e Deus precisa levantar alguém para guiar esse povo. Afinal de contas, nós estamos falando de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Não dá para cada um por sua cabeça e guiar e sair por qualquer caminho. Vai precisar de um líder. Né? Líder, ele sempre vai dando a direção. Então, quem assume agora? Josué, o seu ajudante. Irmãos, presta atenção nisso. Josué agora está assumindo uma coisa, é quando a gente está com um pastor, que o pastor está dando a direção, e a gente vai indo, é tranquilo a gente ficar sentado aqui. Só que uma coisa é quando agora fala assim, agora você vai sair daí e vai tomar a frente do negócio. Já viu o líder de departamento, quando ele está sentado tranquilo, aí o pastor fala assim, ó, acabou, a Leilane está perto de acontecer isso, eu tenho orado muito para que isso aconteça. Acabou, Leilane, o seu momento de sentar. Agora você vai ser levantado como uma líder para esse povo. E aí é a hora da dificuldade. Por quê? Porque às vezes a gente sabe até liderar com alguém liderando do lado. E quando não tem ninguém? E quando essa pessoa morre? Que foi o caso de Josué, que ele vai assumir agora, pensa no desafio que é assumir agora um povo israelita que estava murmurando, que estava reclamando, e agora eles precisam entrar nessa terra. E agora, esse desafio está na mão dele. E ele tem que levantar e seguir. Dito isso, nós vamos entrar agora na palavra, que é Josué 1, e nós vamos deixar a nossa Bíblia aberta, porque a gente vai dar uma caminhadinha aí, de 1 até o versículo 9. Então vamos lá. Versículo 1, Josué 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Então, irmãos, é igual nós já estávamos falando. Agora, até pouco tempo atrás, 30 dias atrás, pensa que loucura, o que é uma mudança. 30 dias atrás,
Josué não ouvia Deus falar diretamente com ele. Ninguém de Israel ouvia Deus falar diretamente com ele. Existia Moisés, Deus falava com Moisés, Moisés passava a mensagem para o povo. Só que agora Deus está falando diretamente com o próprio Josué. Agora Deus não tem mais Moisés, porque Deus já sepultou Moisés. E Moisés morreu. Sabe o que eu aprendo nesse primeiro versículo? Olha só, existem momentos da nossa vida que algumas coisas já morreram e a gente ainda não conseguiu sepultar esses momentos. Perceba que Moisés morre e o próprio Deus sepulta. Com esse sepultamento, o povo de Israel vai seguir. Só que existem na nossa vida, irmãos, anos que ainda estão vivos, que já estão lá atrás, já estão mortos. Existem mágoas na nossa vida que já era para a gente ter largado. Existem abandonos na nossa vida que era para a gente ter deixado. Existem tristezas que já morreram, está cheirando mal e a gente está tentando ressuscitar esse morto. Sabe o que eu aprendo com isso? Josué agora, ele precisa tomar uma decisão. Nós estamos iniciando um novo ano. Asriel pregou uma palavra aqui, domingo, muito forte essa palavra. Nós estamos iniciando um novo ano, nós precisamos tomar algumas decisões. E hoje também é dia de tomar decisão. Tem coisas da nossa vida que já morreram, só que a gente ainda não conseguiu sepultar. Sabe aquele abandono que te dói? Sabe aquela tristeza? Eu sei o que é perder um ente querido. Talvez todos vocês aqui saibam. Todos vocês saibam. Por quê? É um luto muito grande. Só que não é apenas a morte física que nos causa luto. Não é apenas essa morte que a pessoa está aqui com a gente hoje e amanhã já foi para a glória, que nos causa luto. O abandono nos causa luto. As mágoas nos causam luto. Aquele amigo que você jurava, falava assim, nossa, mas nós somos um em carne, que falou mal de você, que te abandonou, causa luto. Sabe aquelas causas, às vezes você está no teu trabalho, a pessoa ali arrumou aquela casinha, e você fica de luto, e é normal. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, Deus entende o nosso luto. É aceitável, Deus sabe disso, Deus sabe por quê, porque nós somos feitos de alma, e na nossa alma está impregnada as nossas emoções. E é doído quando a gente é ferido, quando a gente é maltratado. Sabe que quando a gente congrega numa igreja, existe uma autoridade sobre nós espiritual, e essa autoridade, às vezes, existe um certo abuso, isso nos causa luto. Só que esse luto, irmãos, precisa ser vencido. Nós vemos aqui que o povo de Israel chorou pela morte de Moisés durante 30 dias. Se a gente for pesquisar, nós vamos ver que o povo judeu, eles têm uma característica muito comum para essa questão do luto, que eles vão indo por estágios o luto dele. E esse 30 dias é tipo como se fosse um dos últimos estágios. Então, você vê que Deus entende o nosso luto, que Deus deixou eles passarem por todos os estágios do luto e respeitou. Você vê que hora nenhuma Deus fala assim, ó, galera, levanta, reage. Deus respeita o nosso luto. Só que existe prazo para o nosso luto. Moisés morreu. Josué agora vai ter que agir com confiança, com ousadia. Por quê? Porque agora a liderança está na mão dele. E aí, quando a gente fala de fortes e corajosos, a gente acha até bonito. É legal. Quem topa fazer o negócio, como o Dino que topou vir aqui ministrar, que não tinha. Hoje a conversa no grupo era assim: cadê o grupo do louvor que até agora não montou? Aí um falava assim, é nós. Eu achava que era brincadeira. Eu falei, vai montar, daqui a pouco vai sair, mas não saiu. Mas é a ousadia que nos faz vencer. Porque ser forte, irmão, ser forte é o seguinte: ser forte e corajoso, se Deus falar para você, seja forte e corajoso, não é porque a coisa vai ser fácil. Pensa se eu viro para o Léo e falo, Léo, você mata uma barata para mim, mas seja forte e corajoso. Precisa disso? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Ser forte e corajoso é quando a gente vai ter que dominar algumas dos nossos próprios medos que nós temos, alguns dos nossos traumas, para poder vencer, porque vai exigir de nós coragem. E agora Josué vê o povo, todo mundo chorando, e ele fala, e agora, Senhor? E aí Deus fala assim, Josué, agora é contigo. Agora você vai ter que tomar partido do negócio e fazer acontecer. Então, Moisés morreu.
Deus respeitou o luto. 30 dias o povo estava chorando. Só que deixa eu te falar uma coisa, talvez você já precisa acordar um pouco do seu luto. Com todo respeito, eu sei que muitas vezes nos doem as traições. Eu sei que nos doem os abandonos. Eu sei que perder alguém fisicamente nos dói. Quando eu perdi meu pai, parece que era uma dor que não ia acabar nunca. Parece que é um vazio que fica dentro da gente. E você entra dentro da casa e você não vê, parece que tudo lembra a pessoa, mas ele não está mais fisicamente. Mas o nosso luto precisa acabar. Por quê? Senão a gente não se levanta para poder fazer aquilo que Deus quer. E se a gente fica preso aos nossos lutos, Deus entregou ministérios, chamados, Deus entregou dons na mão de cada um de nós. Só que o luto nos faz parar. O luto é capaz de deixar você paralisado, sem reação. Por quê? Porque você quer levantar e quer fazer, você vai lembrar, mas naquela época acontecer, irmãos, Moisés morreu. O teu ano já virou. Talvez 2024 foi um ano de bagaceira. Talvez foi um ano que você sofreu horrores. Talvez foi um ano difícil, foi um ano difícil para muita gente. Só que nós precisamos agora virar essa página, não só no culto da virada. O culto da virada é lindo, é tudo ensaiado, tudo muito trabalhado, e a gente parece que já chega com aquela expectativa diferente. E a gente passa de 2024 para o dia 1º de 2025, e a nossa memória ainda continua em 2024. Tem memórias aqui que está presa não só em 2024. Tem memórias aqui que ainda está presa lá em 2000, 98, 94. E aí a gente vem trazendo toda essa carga de sofrimento. Escuta, morreu. Moisés morreu. Talvez a tua dor ainda está latente, mas ela precisa ser sepultada se você quiser cumprir o chamado de Deus na tua vida. Josué só cumpre aquilo que Deus mandou porque ele venceu esse luto e sabia que Moisés estava lá, estava doendo, mas ele decidiu, ele tomou uma decisão e falou assim: se eu não me levantar, não existe ninguém para guiar o povo. E ele obedece à voz de Deus, e Deus está te chamando hoje. Irmãos, Deus já entregou ministério chamado na tua mão. Deus já te convidou, Deus já te entregou, já confiou em você. E só que você está preso ainda em muitas coisas que já morreram. Sentimentos. Esses sentimentos que muitas vezes a gente... sabe uma coisa que eu percebo? Muitas vezes a gente fica esperando sentir algo para poder fazer. Não tem isso, querido. Eu vou ajudar o próximo se eu sentir no coração. Não, é uma ordem. Deus já mandou. E a obra de Deus a gente quer levar nesse mesmo sentimento. Quando eu sentir, eu faço. Não, a ordem de Deus não foi quando você sentir. Ele já te chamou, já te comissionou, já te entregou, já te preparou. Faça, sepulte o que precisar ser sepultado. Aquilo que já morreu, enterre. E deixe lá no passado. O ano virou e nós precisamos agora avançar como guerreiros fortes e corajosos. Porque senão nós vamos estar passando ano após ano, e a nossa sensação, o nosso sentimento vai estar preso no ano que ainda está lá atrás. Já passou. Já ficou. Moisés morreu. Josué agora ele precisa de coragem para poder seguir em frente e guiar o povo para a terra prometida, para a promessa. Vamos no versículo 2. E o versículo 2 diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Deus ainda está falando com Josué. E agora Deus dá uma ordem: levanta-te. Irmãos, quando a gente vai pesquisar esse termo de levanta-te, é o que Josué está prostrado, chorando a morte de Moisés. Ele está literalmente prostrado. O levanta-te, a ordem que Deus dá, fala assim: Josué, ele morreu. Levanta-te, é como se fosse assim: reage. Reage. Levanta. Não fique esperando. O ano já está começando, nós estamos no dia 9 e tem gente que ainda está pensando: meu Deus, como é que vai ser? Jesus, mas... E aquela questão que eu não arrumei com meu parente na virada do ano. E aquela discussão.
Meu Deus, e as pessoas que não falaram comigo. Irmão, levanta. O nosso ano só vai ser diferente se a gente se levantar. Literalmente colocar o pé em 2025 e andar e agir. A nossa vida emocional só vai ser diferente se a gente se levantar e agir. A nossa vida espiritual, Asriel pregou aqui domingo, só vai ser diferente se a gente se levantar e agir. Não tem como ninguém orar por você. Ah, mas a minha vida de oração, Ramon, não era boa. Levanta. Mas eu não sou disciplinado. Levanta. Mas eu tenho dificuldade. Levanta, irmão. Levanta, a gente precisa reagir. Você já viu que no mundo, principalmente no mundo onde está da galera dos empregos, quem pega os melhores empregos, muitas vezes não são as pessoas que são mais preparadas, é a pessoa que tem mais coragem. Eu já vi gente em entrevista que você falava assim, meu Deus do céu, eu daria um emprego para a pessoa. Mas na hora que ela assume o emprego, ela só faz cagada. Desculpa a palavra. Mas só faz coisa errada. Mas a pessoa é tão corajosa, ela tem tanta ousadia para ir lá e dar a cara dela para bater, que ela consegue. Será que nós não temos essa ousadia? Se não tiver, irmãos, pelo amor de Deus, hoje à noite é dia da gente falar, Deus, me dá ousadia. Me dá ousadia para me levantar, não só no meu trabalho. Me dá ousadia para me levantar dentro da minha casa, para mudar a situação da minha família. Deus já falou, levanta. Então levanta dentro da tua casa e vai mudar a vida da tua família. Homens, vocês precisam ser guerreiros dentro de casa. Nós, precisamos. Porque eu também me incluo nisso. Os nossos filhos, eles precisam ser cobertos de oração. Esposas precisam ser cobertas de oração. Precisa de ensinamento. E não dá para a gente ficar mais apático. Pensa se Josué agora está apático e Deus fala, levanta-te, Josué, porque você vai guiar o povo para a terra prometida. Ah, Deus, mas esse povo aí morreu um tanto já no deserto, que é tudo povo murmurador. Irmão, não é sobre o outro, é sobre nós. Não é o que os outros fazem, não é como as outras pessoas são, não é o que as outras pessoas falam, é como nós somos. Qual é a nossa intenção? Qual é a nossa atitude diante da ordem que Deus nos dá? Deus fala, levanta, você vai dar desculpa? Deus fala, levanta dentro da tua casa, você fala, mas essa mulher que o Senhor me deu, mas levanta, mas esse menino é, meu Deus do céu. Irmãos, e eu abro até um parênteses aqui, eu quero agradecer os irmãos que oraram. Eu estava pedindo no grupo oração por mim, em dezembro foi muito difícil para mim, final do ano. Eu adoeci, no dia que eu adoeci eu pedi oração para a igreja, porque foi um adoecimento que eu ia para o médico, os médicos não sabiam o que eu tinha, eu já estava ficando Jesus. Eu falei, meu Deus, será que está chegando minha senha? Porque você faz um exame, não dá nada, você fala, oh meu Deus, vou começar a despedir do povo. Eu já comecei, foi me dando uma coisa no coração, aí eu liguei para o pastor, falei, meu amigo, eu já fui 2 vezes, fiz tudo que é exame, não dá nada. Eu falei, doutor, eu parecia que eu era um médico. Falei, pede Covid, ela pede de dengue, eu estou com dor, e pede tudo, faz exame de sangue. E a mulher olhava para mim assim, tipo, acho que eu já estava, você tem CRM, né? E eu falando, pede isso, pede aquilo, eu já desesperado. E eu fazia exame, ela me chamou, eu fiquei assustado quando ela olhou para mim e falou, Ramon, não tem nada. Eu falei, é bom ou é ruim isso aí? Porque eu estou com dor. Ela falou, nem ela sabia me responder. Eu falei, tá bom, então me dá a receita, o que eu preciso tomar. Não tenho nada para te dar. Eu falei, será que essa mulher está querendo me dar tipo um negocinho, dar um sinal para... Não entendeu, lerdo? Tipo assim, você vai embora. E aí eu falei, Jesus amado. E nesse dia que eu dei entrada no hospital, eu deixei 2 bênçãos chamadas no Ebenício com minha mãe. E o Noah, mais abençoado do que o outro, os meninos estavam meio ruinzinhos, e o Noah falou assim, minha mãe desceu para pegar o carregador do celular, o Noah falou, vou ver se o Benício está com febre. Só que não botou debaixo do braço, botou o termômetro no ouvido. E aí o menino começa a sangrar o ouvido. E aí minha mãe me liga, e eu já grog no hospital, que eles me deram a medicação, e eu meio ruim, atendi o celular. Ela falou, você está onde? Eu falei, estou no hospital. Ela falou assim, eu também. Eu falei, mas... Oxe, o que a senhora está fazendo? Não, eu vim com o Benício e com o Noah. Eu falei, meu Deus. Eu falei, tá, agora ficou pior, porque o povo não sabe nem o que eu tenho, e o menino agora ainda veio para o hospital. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Ela falou assim, o Noah resolveu ver se o Benício estava com febre, só que foi no ouvido. E eu acho que furou o tímpano. Irmãos, eu perdi meu chão.
Eu falei, e eu não conseguia nem reagir. Deus falasse para mim, levanta, eu não conseguia, porque eu estava tão grogue de remédio, não conseguia passar de um lugar para o outro, com soro na veia. E aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ela falou, não sei, estou aqui aguardando ser chamada. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, não deixa isso acontecer não. Eu falei, pronto, o menino agora vai perder a audição do ouvido. E aquilo foi me apavorando, porque eu já estava ruim, aí o menino fica ruim. E eu falei, Jesus, o que está acontecendo, meu Deus? Irmãos, e aí saiu do hospital, eu falei, mãe, eu estou no hospital ainda, me fala na hora que vocês saírem. Ela falou, já saí. O médico falou que acha que furou o tímpano. Ah, Senhor, Deus tem misericórdia. Enfim, a mãe pegou os meninos, levou para a casa dela. E quando chegou, no outro dia, o Benício acorda gritando, mãe, eu não estou ouvindo. Aí, ela me manda mensagem dizendo que estava indo para o hospital, porque o menino não estava ouvindo. Irmãos, eu só tive uma atitude, botar meu joelho no chão e falar, Deus, eu não tenho mais para quem clamar. Porque se tiver acontecido alguma coisa, é só o Senhor que pode fazer um milagre. E aí foi para o hospital, o médico falou assim, olha, na emergência, falou, não dá para ver direito. Não lava o ouvido, não deixa cair água e a gente vai ver como é que aconteceu isso aí. Depois a gente faz o exame. E aí para dar banho no Benício, estava uma luta, o bichinho ficava com o pescoço todo torto para não molhar, uma luta, irmãos. E aí passaram esses dias, nós marcamos consulta com um especialista. E eu fui para a consulta de verdade, com meu coração na mão. E aí o médico olhou e falou assim, eu não consigo ver furo nenhum. Mas para não ficar no meu olho clínico, eu vou pedir um exame. E pediu 2 exames. Um que dependia do Benício, para ver a resposta que ele tinha ao que estava sendo estimulado. E um outro que não dependia dele, que era para ver a pressão do ouvido. Que se tivesse furo, ele falou, se tiver furo vai mostrar. E eu falei, Jesus, tem misericórdia. Foi de manhã, consultou e foi para o exame de tarde. E eu brincando com ele, tentando distrair. Mas só Deus sabe a angústia que eu estava. E aí, na hora que termina o exame, ele sai. E eu pergunto para a mãe, e aí, o que deu no exame? Ela olhou e falou assim, não deu nada. A médica falou que se tiver alguma coisa, não deu nada. Eu falei, o que tem que fazer agora? Voltar para o médico. E eu voltei e eu falei, agora eu quero entrar. Eu falei, doutor, me fala o que está acontecendo com esse menino. Ele olhou o papel e não falava nada. Eu falei, o que será que ele está vendo? Porque um falou que não tem e ele não responde. E aí depois ele olhou e falou, pai, se esse menino tiver furado o tímpano, se ele tivesse furado, ele provavelmente teria perdido a audição de um dos ouvidos. Agora, se ele tiver furado, já curou. Aí eu falei, como é que é, doutor? Ele falou, esse menino não tem nada, leva esse menino e deixa ele viver a vida normal dele. Eu falei, doutor, o senhor fez os exames, não tem nada. Ele, posso te garantir, um exame eu pedi, depende da resposta ao estímulo, é dele, e o outro não depende dele. Então, se tivesse furado, na hora que coloca para ver a pressão, ia ter vazamento. Esse menino não tem nada. Eu falei, mas e o sangue? O que o senhor me explica? Ele falou, pode ter furado qualquer outra coisa, a cartilagem, qualquer outra coisa. Eu não sei, não dá nem para saber, porque já faz uns dias. Mas leva esse menino e vive vida normal com ele. Irmãos, eu saí de lá, mas eu ria tanto, porque nós sabemos, quem é pai, mãe aqui, sabe a luta que é ser. Um menino só bateu o dedinho, sangrou, você já está desesperado. Pensa o menino perder a audição com 4 anos de idade. E quando eu saí de lá, eu falei, Deus, eu vou só te agradecer. Eu cheguei em casa, eu queria orar, irmãos. Eu queria orar por um monte de coisa, mas eu não conseguia. E eu deitei e chorei e falei, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado. Porque o Senhor fez a obra. E se tiver furado, Deus já restaurou. E se não tiver furado também, Deus livrou e guardou. E aí eu dei uma resposta para Deus. Eu falei, Deus, eu sei que essas coisas muitas vezes roubam a nossa paz. Só que nada, nem que se esse menino perder a audição, eu não vou parar a tua obra. Aquilo que o Senhor me confiou, eu vou continuar indo avante. Seja o Benício escutando ou não escutando. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós precisamos agir e às vezes Deus só prova para ver como é que vai ser a resposta da gente. Já viu que muitas vezes os problemas que nós enfrentamos é para ver se realmente a gente já tomou posse da palavra de ser forte e corajoso. Porque às vezes vem um vento, a gente já desespera e fala assim, toma, tudo que eu tiver aqui eu estou entregando. Deus me chamou para cantar, toma, eu não canto mais. Deus me chamou para pregar, toma, eu não prego mais. Deus me chamou para trabalhar na recepção, toma, eu não faço. Às vezes foi só um balanço. Mas Josué, ele está enfrentando a morte do maior líder que já existiu em Israel.
eu confesso que eu não sei se fosse eu no lugar de Josué, se eu topava. Talvez eu falava, Deus, o senhor já viu como que o Asriel é barbudão, ele tem cara de líder, ele tem cara daqueles cara que vai guiar os outros. O senhor já olhou pro Elton, viu que ele está agora grisalho, está todo bonitão, já viu que ele tem mais jeito? Eu ia apontar por quem tivesse do meu lado, porque foi um desafio extremo. Só que Josué, ele se levanta, e Deus fala, Josué, levanta, o meu servo morreu. Deus não acabou, a história de Moisés é contada até hoje. Deus não estava querendo acabar com a história de Moisés, Deus estava querendo começar a história de Josué. É totalmente diferente. Quando a gente consegue vencer esses balanços que a vida tem e que a vida nos traz, não é porque a gente está largando de mão, é porque Deus está querendo iniciar algo novo e grande em nós e através de nós. Só que a ordem já está aqui, levanta, Deus quer fazer na nossa vida, irmãos. Moisés morreu, Josué também já ficou, agora é com a gente. Só que se a gente não se levantar, essa história não vai perpetuar. Minto, ela vai porque Deus vai levantar outro no nosso lugar. Mas não vai ter história do Ramon, não vai ter história do Asriel, não vai ter história da Marta. E a gente pensa que nós não estamos fazendo história, nós apenas pensamos, porque a tua história, Paulo, a gente pode não olhar, a gente pode não conhecer, mas existem pessoas, Léo, que às vezes está do lado da gente, e que talvez amanhã, no dia que Deus chamar a tua senha, no dia que Deus chamar a minha senha, vai falar assim, ó, tinha um cara que ele enfrentou problema assim, 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 e ele não retrocedeu. Teve um cara que ele teve vários problemas, enfrentou, perdeu gente, aquela coisa, e ele continuou firme. A nossa história vai continuar sendo contada, não é para Deus nos exaltar, mas é porque Deus quer fazer em nós, mas Deus quer fazer mais ainda, através de nós. Levanta, e Deus dá uma ordem para Josué. Josué, levanta, o meu servo Moisés está morto. E a gente segue, versículo 3. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Irmãos, olha que coisa linda. Deus agora está falando com Josué, e ele está falando assim, olha, como eu disse a Moisés, Deus está trazendo agora à memória de Josué aquilo que já era uma promessa que Deus já tinha feito a Moisés. Só que se a gente pegar essa promessa, ela começou em Abraão. Quando Deus falou assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí Deus fala assim, olha, Abraão, você sai da tua terra e sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, a promessa que Deus está lembrando agora a Josué, que ele já tinha lembrado a Moisés, é uma promessa que Deus fez com Abraão. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ele não se esqueceu de você. A promessa que Deus fez na tua vida, irmãos, pode passar céus, pode passar terra, pode passar 2024, pode passar 2025, pode passar 2030, mas se foi Deus que te prometeu, Ele vai cumprir a promessa na tua vida, porque o nosso Deus não mente. Ele está falando assim, olha, Josué, eu prometi para Moisés, não aconteceu nele, e agora eu vou fazer acontecer em você, mas a promessa está de pé. Sabe quando Deus te promete algo e a gente, muitas vezes o que não acontece na nossa vida não é porque Deus não tem capacidade de fazer, é porque nós duvidamos. O povo de Israel, a promessa também era para eles. Só que o povo que saiu do Egito resolveu murmurar, resolveu duvidar, resolveu reclamar. E às vezes parece que nós somos assim, parece que essa história ainda não ficou tão definida, que a gente ainda não consegue vencer essa murmuração. Irmãos, eu reconheço, eu preciso melhorar. Tem hora que quando eu vejo, eu falo, meu Deus, eu já estou reclamando. Jesus amado, tem hora que você está no trabalho, você fala, eu queria sair mais cedo. E você, sabe, umas murmuração boba. Mas que às vezes a gente fala, mas é bobeira. Ramon, não é bobeira. Irmãos, nós precisamos ter o nosso coração grato.
Deus tem feito muito mais além do que nós precisamos. E as promessas de Deus na nossa vida, ela vai nos alcançar. E deixa eu te falar uma coisa, talvez o que Deus prometeu, se não alcançar a tua vida, como não alcançou Moisés. Moisés não foi o grande, ele foi o grande líder, mas não foi o líder que colocou o povo dentro da terra, mas alcançou a geração posterior de Moisés. Deixa eu te falar, a palavra é a seguinte, talvez o que Deus te prometeu não te alcance, mas os teus que virão depois de você, em nome de Jesus, a promessa vai alcançar eles. Tem promessa, irmãos, para mim, que talvez não vai me alcançar, talvez Benício e Noah que vai estar usufruindo do que Deus prometeu, mas a promessa de Deus não cai, não falha. Deus prometeu, Ele vai cumprir, uma a uma. Talvez se você tiver o costume de pegar anotações que você já tenha feito, e Deus tenha te prometido, talvez você tenha anotado, e talvez tenha esquecido, jogado dentro de uma gaveta. Eu já fiz isso muito. E teve dias que eu achei aquilo que eu tinha anotado que Deus tinha me prometido, e quando eu fui ver, eu pensava que eu ia marcar eu estava marcando 1, 2, 3, 4, porque Deus cumpre, só que muitas vezes nós nem reconhecemos. Deus está fazendo e a gente não tem capacidade de reconhecer. Deus está nos guardando dia após dia, e nós não temos a capacidade de reconhecer. E Deus fala assim, olha, Josué, tudo eu vou te dar. E esse tudo, irmãos, é tudo. Quando ele fala que ele vai guardar, que ele vai dar, teve maná do céu, teve tudo. Deus está guardando, Deus não é homem. Talvez se eu te prometer alguma coisa, eu vou falhar, porque eu sou falho. Mas o nosso Deus, ele não falha com ninguém. Se ele te prometeu, confia, ele vai cumprir em você. Se não for em você, é nas tuas gerações. A nossa história não para aqui. No dia que a gente for embora, a nossa geração, a nossa história vai continuar contando aquilo que Deus fez aqui, que começou aqui. E eu tenho muita alegria quando a gente fala da nossa igreja, porque de verdade, não é porque é o pastor, mas eu tenho muita convicção de que nós começamos algo grande. Eu tenho muita convicção, e não falo só grande em número, irmãos, porque o grande em números é uma bênção, mas para a hora que está preparado, quando você tem gente para cuidar. Mas eu falo grande em questão de mudar as nossas estruturas, de tirar aquele evangelho barato, evangelho próspero, de te vender só uma realidade que não existe. É disso que eu estou falando. Porque nós temos visto aqui, dia após dia, palavras sendo pregadas, palavras que vai gerar transformação na nossa alma. Não é algo que, olha, dá para Deus que você vai ganhar tanto. Irmãos, Deus, Ele dá quando Ele quer abençoar. Independente se você der tudo que você tiver, e Ele fala, eu não vou te dar nada, acabou, ficou sem nada. E talvez você não dê nada, talvez você dê o seu coração, que é tudo que você tem, e Deus te dê tudo. Então para Deus não existe número, para Ele não tem grande, pequeno, Deus não conhece isso. Mas Deus conhece a intenção do coração, porque Ele julga. E Ele está vendo que aqui os nossos pastores têm construído algo diferente e grande em nós. E eu sei que essa história, irmãos, vai perpetuar. E aí, foi no dia do culto dos jovens, eu fui convidado para dar a palavra, e eu falei assim, olha, está na hora dos jovens se levantarem para assumir o seu lugar. Por quê? Porque esse lugar aqui, você vê que a galera que sobe aqui é a galera que é jovem mais tempo. Daqui a pouco vai embora. A senha vai bater e vai ter que ir embora, irmãos. E quem vai manter? Quem vai dar prosseguimento? São eles. Mas deixa eu te falar, você ainda está aqui, então essa história tem que se cumprir com você também. Levanta, então, agora Deus fala assim, olha, versículo 5. E Deus continua prometendo. Versículo 5, você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Irmãos, Deus está falando para Josué, abraça o que eu estou te ordenando, porque você não vai conhecer a derrota. Abraça o que eu estou te dando e pega esse povo e faz esse povo caminhar para a terra prometida, porque você não vai conhecer a derrota. Como eu estive com Moisés, irmãos, Deus falava com Moisés face a face. Face a face. Talvez eu nunca tive essa experiência, talvez você não, também não. De falar com Deus face a face, eu sinto Deus. Você quer ver um dia desse que eu senti Deus falando em mim, que parecia que era um estrondo na minha alma? Os meninos fizeram alguma coisa errada,
E eu fiquei muito chateado, muito. E na hora que eu falei bem assim, e eles ficaram meio sentido, e eu brabo. E eu falei, gente, vocês erraram, vocês não podem fazer isso. E eles olharam para mim e falaram assim, papai, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. E eu falei, você falou ontem que não ia fazer mais isso, menino. E você está fazendo a mesma coisa de novo. Na hora, não foi um segundo atrás e nem na frente. Na hora, Deus falou assim comigo. Quantas vezes que você já prometeu tantas coisas para mim que você também nunca fez? Você fala que não vai fazer e repete os mesmos erros. Na mesma hora, eu parei, eu estava dirigindo, eu encostei o carro e falei, filho, perdoa o papai. Porque o papai estava brabo e eu sei que você errou, eu sei que você não quer errar. Mas está tudo bem, depois a gente conversa, porque, irmãos, aquilo me constrangeu de tal forma. Aquilo me constrangeu de tal forma, por quê? Porque nós carregamos o Espírito da verdade. Nós carregamos o Espírito de Deus dentro de nós. Então não pense que você vai errar e vai estar tudo tranquilo, porque Ele vai te incomodar. Ele está contigo aqui, Deus está falando, Josué, como eu estive com Moisés, eu vou estar contigo. Deus está falando para você agora, Marta, como eu estive com Josué, com Moisés, eu estou contigo. O tempo inteiro Deus está com a gente. O problema é que a gente não consegue reconhecer. Talvez nós não tenhamos tempo. Talvez a gente não consiga parar no nosso dia e falar assim, Deus, como é gostoso te sentir, porque a gente está acelerado. A gente quer produzir. A gente quer ganhar. A gente quer lucrar. A gente quer fazer. E Deus está ali o tempo todo com a gente, só que a gente não tem essa capacidade de reconhecer. Só que Deus dá mais uma promessa para Josué. Ele fala assim, olha, você não vai conhecer a derrota. Só que nos versículos que vão vir, nós sabemos que tem uma condição para isso. E essa condição também é colocada na nossa vida, irmãos. Nós não fomos feitos para sermos derrotados. Sabe o que nos derrota? Uma coisinha chamada pecado. O pecado é o que nos faz conhecer a derrota. Porque Deus não criou Adão e Eva lá no jardim para poder perder, morrer. Não, Deus criou eles para serem um ser totalmente diferente. Só que o pecado entrou. E quando o pecado entra na nossa vida, é aí que nós começamos a conhecer a tal da derrota. E aí Deus fala assim, olha, você, como eu estive com Moisés, eu não vou te abandonar. Irmãos, será que nós conseguimos hoje dar essa palavra para Deus? Eu lembro da história de Jó, quando Jó perde tudo. Ele perdeu casa no mesmo dia, perdeu os bens, perdeu casa, tudo. E aí perde a saúde no mesmo dia. E nós não vemos Jó abrindo a boca e falando assim, eu vou abandonar Deus. Já viu que hoje, infelizmente, nós estamos em uma era onde os crentes, se Deus não der a bênção para ele, que ele estipulou para Deus, nós estamos no dia 9/1, se até dia 31/12 de 2025, se o Senhor não me abençoar com aquilo que eu quero, eu deixo a tua casa. Deus está falando assim, olha, eu não vou te abandonar. Não pensa que as coisas que acontecem na nossa vida foi porque Deus nos abandonou. Ele não nos abandona. O problema somos nós, que todos os dias, quando nós não temos tempo para Deus, quando nós não conseguimos reconhecer Deus, quando nós não temos tempo para ouvir Deus, quando nós não temos tempo, tiramos nenhum tempo nem para meditar, irmãos. Essa Bíblia está feia, né? Ainda bem que lá no grupo falaram que vai arrumar, eu gosto tanto dela, mas essa Bíblia está feia. Mas nós não temos tempo às vezes para parar e falar assim, Deus, deixa eu te ouvir, porque o Senhor falou que não vai me abandonar, e aqui que Ele vai garantir novamente. Ele fala, Moisés, ou Josué, como eu tive com Moisés, eu estou contigo, cara. Como eu tive com Moisés, eu estou contigo, Léo. Todos os dias. Eu não te abandono, Débora. Como eu estive com Moisés, Deus está contigo, Ele não te abandona. Só que nós não conseguimos ver Deus nas mínimas coisas, Edmilton. Sabe aquele pequeno gesto que às vezes Deus fala assim, olha, respira. E você respira e você não consegue mais agradecer a Deus. Deus não te abandonou. O problema é que nós que abandonamos Deus nas pequenas atitudes que nós temos durante todo o nosso dia. Só que Deus vai seguir falando com Josué. E agora entra um texto que aqui nós queremos dar uma ênfase. Versículo 6. Deus fala assim, olha, seja forte e corajoso.
porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. E Deus repete novamente: seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Essa ordem que Deus dá para Josué é a ordem, talvez uma das mais emblemáticas da Bíblia, irmãos. Quase todo mundo conhece essa ordem que Deus dá para Josué. Você vê aí, hoje as pessoas estão pegando e tatuando no corpo: seja forte e corajoso, e tem no carro, tem post, tem tudo que é lugar, seja forte e corajoso. Agora, o detalhe é que a gente não se atenta, como eu falei no início, ser forte e corajoso. Quando Deus fala isso para Josué, Deus, em outras palavras, estava falando assim: Josué, o que vai vir aí é tranqueira. O que vai vir aí é pesado. Eu já estou te ordenando agora: seja forte e muito corajoso, porque o que vai vir aí é pesado. Irmãos, não dá para a gente enfrentar situações em 2025 que vai vir. Irmãos, 2025 pode vir recheado de incerteza, de insegurança. Tem gente que inicia o ano com o coração aflito. E talvez você está aqui e já iniciou o seu ano e talvez teu coração está desse jeito, repleto de angústia, de incerteza, e está falando: meu Deus, como é que vai ser? Nós temos agora um anúncio novamente de talvez uma nova pandemia que está se formando, e as pessoas já começam a encher o coração de angústia. Deus está falando: Josué, seja forte e muito corajoso. Deus está falando hoje para nós: sejam fortes e corajosos. Por quê? Porque talvez vai precisar. Talvez vai precisar. Porque não dá, como eu falei, não tem como matar uma barata, a não ser minha mãe, que minha mãe morre de medo. Se ela vê uma barata, misericórdia. Mas não dá para matar uma barata. Eu não sei quem foi que matou uma barata ali agora, foi o Samu. Na hora que a gente estava entrando, pá! Precisou de coragem, Samu? Precisou ser corajoso, ter força no pé. Os meninos lá em casa se amarram quando vê algum bicho. Então não precisa de força para coisas simples. Sabe o que Deus está te falando? Prepara o lombo. Porque se chegar na tua vida alguma situação que precisa, que vai te desafiar, vai te tirar da normalidade, você vai ter que ser forte e corajoso. Não dá para você retroceder. Ele já está nos preparando, irmãos. Sejam fortes e corajosos. Por quê? Porque a gente não sabe. Os nossos dias, o nosso dia que a gente tem é hoje, é agora, é esse momento. A gente não sabe o dia de amanhã. Talvez o dia de amanhã precise de uma força extrema, precisa de uma coragem extrema. Levantar e todo dia matar um leão precisa de coragem, precisa de força, precisa de ânimo. E não dá para a gente esperar coisas fáceis, irmãos. Depois desse texto que Deus fala com Josué, Josué vai mandar um espia, porque ele vai ter que primeiro derrubar logo de cara as muralhas. Daí sei por que Deus está falando: seja forte e corajoso. Josué, tu já vai enfrentar de cara muralha. Então não dá para você ser fraco, não dá para você ter medo. E essa é uma palavra da gente se animar e de falar assim: meu Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer nesse ano, eu estou preparado, eu já estou me preparando desde já. Irmãos, pode não acontecer nada demais na minha vida, nada demais que eu falo que precisa ser forte e corajoso, mas é melhor você estar preparado, e na hora que a dificuldade chegar, você saber que você segura a onda, do que você estar despreparado e a dificuldade bater na tua porta. Já viu a história do ladrão? Que se a gente não tranca a porta, eu, por exemplo, não tenho costume, até hoje, misericórdia, eu não tenho costume de trancar a porta de casa. Mas isso eu já vi, as pessoas falando assim: eu também não tinha, até que o ladrão entrou. Então não espere o ladrão entrar, não espere alguém chegar para roubar a tua paz, para você ser forte e corajoso. Se prepare, é melhor que, se não acontecer nada, você esteja pronto. Seja forte e corajoso. Vamos seguir. E aí Deus fala: não, antes de eu seguir, deixa eu falar desse texto. Jesus, quando ele está falando com os discípulos, ele fala assim: olha, deixa eu pegar esse texto aqui. João 16, 13. Rapidinho. João 16, 13.
Aqui, João 16:13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo. Não, irmãos, não é esse não. Espera aí. 16:13 não. 33, aqui. João 16:33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O próprio Jesus, ele também já falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Outras versões dizem, vocês vão ter aflições, vocês vão ter embates. No mundo vocês vão sofrer. Irmãos, esse mundo, ele não está fácil para a gente viver, não. É todo dia a gente ter que amanhecer, levantar com Deus e permanecer com Ele. Porque o pecado nos convida todo o tempo. As pessoas parecem que já não há mais verdades. As pessoas, eu cheguei, por exemplo, eu mudei de seção onde eu trabalho. E aí, lá para essa seção que eu fui, é uma seção que ela só tem, as funções de confiança são todas altas. Então, nós estamos falando de dinheiro. Quando eu cheguei na seção, as pessoas já me olharam. E eu falei, a coordenadora está aí? Aí o pessoal falou, tá. E me olhando com aquela cara, eu falei, será que o zíper está aberto? É alguma coisa? Eu até dei uma olhada assim, eu falei, mas será que aconteceu, gente? Aí falou, ela fica ali. Aí eu entrei, ela, senta aqui, Ramon, e foi conversar comigo. E aí eu comecei a trabalhar. E o povo foi fechando a cara para mim. Eu chamei um outro colega, eu falei, eu fiz o que de errado? Eu não estou entendendo até agora, né? Ele falou, Ramon, aqui eles são assim. Como você chegou e aqui todas as funções são altas, eles se sentem ameaçados. E olha que eu nem tinha falado nada, só cumprimentei. Ele falou, então eles se sentem ameaçados, então eles fazem o quê? Eles se reúnem entre eles 4 e isola todo mundo. Todo o restante, que é por quê? Porque as funções permaneçam com eles. E eles juntos, eles têm mais força. Eu falei, meu Deus, esse menino pegou essa revelação todinha aqui, em pouco tempo que ele está aqui. E aí eu falei, Deus, eu vim para cá, não foi para tirar nada de ninguém. Se o Senhor for me dar, é o Senhor que vai me dar. Só que eu não vim aqui para passar a perna em ninguém. Só que o mundo hoje está assim, irmãos. O mundo hoje, você vê que eu não falei, não agi, não fiz nada. Eu só mudei de local para trabalhar. O povo já se fechou. E aí eles me isolam, literalmente. Eu falo, bom dia, o pessoal não fala. Tem hora que alguns não falam comigo. E eu falei, gente, mas eu sou tão legal. Acho que eles vão me conhecer. Mas eu falei, mas enfim. Então às vezes a gente pensa assim, mas por que isso? As pessoas hoje estão amantes do dinheiro. As pessoas hoje tentam de tudo para nos paralisar. Tudo o que as outras pessoas puderem fazer, irmãos, o mundo é mau. O mundo jaz no maligno. Nós estamos vendo como é que está aí no nosso país. Nós estamos vendo como é que está a nossa situação. Então não espere facilidade para algo que Deus já falou. Vocês vão ter dificuldade. Não espere um playground quando Deus falou assim, no mundo vocês vão sofrer. O problema é que hoje a gente não está preparado para esse sofrimento que já foi pré-anunciado. A gente quer viver uma vida tranquila, num mar tranquilo. Não é, a vida do crente não é isso. No mundo nós vamos ter aflições, nós vamos sofrer perseguições, nós teremos que enfrentar doenças, nós teremos que enfrentar maledicências, nós teremos que enfrentar abandono. No mundo nós teremos isso. Só que ele está falando assim, olha, tenham um ânimo. Outra versão ele fala, tenham coragem. Ou seja, sejam corajosos, sejam fortes. Por quê? Porque é com a força e com essa coragem que Jesus já pré-anunciou, só com ela que nós vamos vencer essas dificuldades que o mundo vai nos trazer. É impossível vencermos pela força do nosso braço. O nosso braço, a gente achar que a gente tem condição, nós não temos, irmãos. Se Deus não estiver com a gente, nós não conseguimos mal levantar e passar de um dia para o outro. Nós não temos essa força. Agora, o que vai definir, porque Jesus já pré-anunciou, agora o que vai definir de como serão os nossos dias, somos nós. Se nós vamos enfrentar com fé, se nós vamos enfrentar com perseverança, se nós vamos ser resilientes, se nós vamos ser pessoas que suportam a pressão que o mundo está nos causando. Você vê que agora começaram perseguições às igrejas em vários países e está tentando pressionar a igreja, abafar de todo jeito. Agora somos nós que daremos a resposta.
Será que nós vamos enfrentar com ânimo, igual Jesus falou? E ele também já predisse a vitória. Ele já pré-anunciou. Ele falou assim, olha, tenham coragem, porque eu já venci. E como eu venci, vocês também vencerão. Isso é uma promessa que nós precisamos tomar posse. Vamos seguir, versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. E aí eu volto a repetir o que eu tratei. A força da gente não é o nosso braço. Se essa palavra aqui, irmãos, ela não estiver impregnada na nossa alma, é impossível a gente vencer. E nós precisamos, dia após dia, levantou, vai para a Bíblia. Eu gostei de uma frase que eu ouvi um dia desse, que falava o seguinte: eu não vou escutar o que as pessoas dizem antes de escutar o que Deus diz. E eu gostei demais dessa frase do pastor Josué Gonçalves, porque diz que ele tem um costume de levantou, ele vai para a Bíblia, ele não vai para o WhatsApp. Ele vai para a Bíblia, ele não vai para o Instagram. Ele vai para a Bíblia, ele não vai para o noticiário já pré-anunciando uma nova pandemia. Sabe por quê? Porque é melhor você ficar com o que Deus diz sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, do que o que o mundo está nos informando. Deus está falando assim, Josué, fale desse livro dia e noite, e estude ele o tempo inteiro. Irmãos, vencer sem a palavra de Deus, nós não iremos vencer. Ou nós nos adaptamos, e aí eu fico feliz com o que eu já falei aqui, que a nossa igreja é uma igreja bíblica, que o pastor o tempo inteiro incentiva. Nós estamos agora com a leitura do livro de Provérbios, e no ano passado nós fizemos o devocional, o ano inteiro, todos os dias com devocional, e agora nós estamos aguardando o devocional do nosso pastor. Mas mesmo antes de sair, ele já nos incentivou com a leitura do livro de Provérbios. E nós estamos como igreja, como unidade, lendo o livro. Então perceba que o tempo inteiro o pastor está nos incentivando a ir para a Bíblia. Só que muitas vezes nós queremos vencer, só que sem a Bíblia. Nós queremos ter a bênção, mas nós não queremos ter o abençoador. Nós queremos ser fortes, mas o que a gente escuta primeiro é o que o mundo fala a respeito de nós. Nós queremos ter uma vida forjada em Deus, mas primeiro nós vamos escutar o que o mundo está falando sobre o que é casamento, sobre o que é família, sobre como é que os nossos filhos devem ser criados. Irmãos, nós não vamos vencer. Deus já falou que o tempo todo para Josué, Josué, você vai vencer. Só que se você se apegar às coisas dessa terra, tem vitória para você não. Porque, irmão, no dia que nós amanhecermos e falar assim, hoje eu vou adorar qualquer outro Deus, Deus Baal, Deus Instagram, Deus Facebook, qualquer Deus que você quiser adorar, a tua derrota já está predestinada. Porque a nossa vitória não é aquilo que nós fazemos ou falamos, a nossa vitória é aquilo que Deus já disse, ou seja, nós baseamos pelo que Ele fala. E nós vamos agora encerrar quando Deus fala para Josué, no versículo 9. Deixa eu abrir aqui na Bíblia que travou aqui. E agora, o último versículo que a gente vai ler. Josué 1:9. Você depender de tecnologia, dá nisso, ó. 1:9. Deus vai repetir agora pela terceira vez. Lembre da minha ordem, Josué. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Ou seja, irmãos, Deus falou a mesma frase três vezes em um único capítulo. Seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. E agora Deus novamente, Josué, lembra do que eu falei. Seja forte e corajoso. Como eu já disse, Deus estava falando, Josué, o que você vai enfrentar não é brincadeira de criança.
Se você não for forte e corajoso, você não vai conseguir. E essa força que Deus está falando, ele não tem a ver com a força física, mas ele tem a ver com resistência, com resiliência, com suportar as pressões. Isso é ser forte. E a coragem, ele está falando daquela coragem para a gente enfrentar os nossos traumas, os nossos medos, as inseguranças, aquilo que tenta nos paralisar, irmãos. Hoje uma das maiores guerras que nós enfrentamos como cristãos está na nossa mente. Uma das maiores guerras que nós enfrentamos, sabe por quê? Porque a batalha acontece aqui e é aqui que a gente está perdendo. Antes de pisar o pé mesmo dentro da igreja. Sabe quando a gente perde a batalha que a gente fala assim, olha, hoje eu não vou ler a Bíblia não. Antes de você não ler a Bíblia, você já perdeu na tua mente. E cadê a coragem? E cadê a força? Cadê a resistência para suportar a pressão? A gente vê que o ouro é o material que é por suportar a pressão que ele é colocado. E nós queremos ser reconhecidos ou queremos ter a nossa história contada, talvez lá na frente, mas a primeira pressão que surge nas nossas vidas, a gente já cede. Nós somos hoje uma geração que, meu Deus, um dia desse eu brinquei com os meninos, eu falei bem assim, a igreja hoje está sendo cheia na ceia. A pandemia veio, irmãos, e deu uma balançada na igreja. E se vir uma nova pandemia, Jesus, não sei mais quantos vão aguentar isso não. Porque as pessoas estavam firmes, aquela coisa, e era campanha de não sei quantos dias, campanha de não sei mais o que, jejum de não sei quantos dias só na água, aquele negócio. A pandemia veio, cadê aquele povo da campanha, gente? Cadê o povo que era forte, firme? E aí nós lembramos de uma história que Jesus falou assim, olha, existem duas pessoas que construíram as suas casas, um construiu na rocha, o outro construiu na areia. Onde é que estava a construção dessa galera toda? Eu não estou julgando ninguém, mas eu estou te falando o seguinte, para suportar os dias maus, tem que ter força e coragem. E essa força e coragem não está em nós. Se nós não buscarmos de onde vem toda a força, de onde vem toda a coragem, de onde vem todo o entendimento, nós não suportaremos a pressão. E às vezes a minha pressão que eu suporto pode ser muito diferente da tua. Talvez a resiliência que eu tenho para algo, eu não sou resiliente para outras coisas. Mas Deus, Ele só dá aquilo que a gente suporta. O problema é que a gente acha que a gente não dá conta e a gente já perdeu na nossa mente. E agora eu encerro. A galera do louvor já quiser, pode vir para cá. Eu quero só ler as promessas que tem nesse capítulo, esse texto do versículo 1 ao 9. Olha o tanto de promessa que Deus nos fez. E essa promessa é para a minha vida e para a tua vida. No versículo 3, Deus falou, olha, todo lugar que você pisar, eu vou te dar. No versículo 5, Deus falou o seguinte, ninguém te resistirá, pois estarei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. No versículo 6, Deus falou, olha, te farei herdar a terra que jurei aos teus antepassados. Então Deus não mente, Ele vai dar. Versículo 7, ele fala, sempre serás bem-sucedido por onde andares. No versículo 8, terás felicidade e sucesso enquanto estiver firmado na minha lei. E no versículo 9, não tenhas medo, porque o Senhor, seu Deus, vai estar contigo por onde você andar. Irmãos, tudo promessa desse texto de 1 a 9. Essa promessa foi feita a Josué, mas nos alcança. E nós precisamos tomar posse dessas promessas que foram feitas aqui. Então, pode ficar de pé para a gente orar? E eu quero te encorajar a você refletir onde que na sua vida você precisa ter mais força e coragem. Talvez você seja forte em algumas áreas, talvez você tenha coragem para algumas áreas, para algumas coisas, e talvez para outras não. E o ano começou. O ano já está andando. E nós vemos o tanto que o tempo está acelerado, que um dia desse a gente estava fazendo o culto da virada e nós já estamos no dia 9. E o negócio vai ser acelerado todos os dias, irmãos. Todos os dias. Se nós
não fizermos intencionalmente essa reflexão dia após dia, onde que eu preciso me fortalecer em Deus? É na oração, é no jejum, é na meditação da palavra, no meu devocional. Se nós não fizermos isso intencionalmente, o mundo vai nos abafar. O tempo todo nós seremos perdedores, porque vai passar um dia nós não vamos ler a Bíblia, vai passar outro dia nós não iremos orar, vai passar outro dia nós não iremos falar dessa palavra que Deus já nos ordenou, vai passar o terceiro dia a gente não conseguiu nem se levantar, nem se posicionar. Onde? Talvez hoje é uma noite que você precisa refletir e falar: Deus, por que o Senhor colocou esse tema no coração do nosso pastor? Será que eu não sou pregador do mal, irmãos, mas eu prefiro estar preparado para o que possa acontecer do que ser pego desprevenido? Eu sempre tenho isso para mim. Deus sempre fala com o anjo da igreja. E talvez nós estamos para passar dias aí que vai precisar de força e coragem. Será que hoje, se tivesse uma situação tão forte, tão terrível na tua vida, você teria força e coragem para enfrentar? E eu estava orando, eu falei: meu Deus, me ajuda a ser forte, porque às vezes a gente se acha forte demais, mas na hora que chega a dor, na hora que chega o abandono, na hora que chega o dia mau, porque ele vai chegar, aí nós vemos que nós não temos tanta força assim. Se prepare em Deus hoje, peça a Deus, me fortalece a minha base da oração, a minha base bíblica, a minha base do devocional. Porque se o dia mal, na hora que ele bater na minha porta, eu vou estar pelo menos preparado, eu não vou ser balançado e derrubado, eu não vou ser arrancado. Reflita hoje, nós vamos orar e depois nós vamos cantar uma canção.